Olá, pessoal, tudo bom? É um grande prazer estar mais uma vez na Campus Party com vocês. Eu sou o professor Felipe Ribeiro, sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e sou professor da Universidade Federal do Semiárido. A gente desenvolve aqui já há alguns anos uma iniciativa muito bacana, né? São, na verdade, quase 12 anos de trabalho em um programa institucional em que a gente tenta trabalhar a aprendizagem criativa unida com a iniciação científica dentro desse programa que a gente chama de Ciência para Todos no Semiárido. Então, a gente tem trabalhado já com alguns anos com muitas escolas, em especial as escolas públicas do Estado, com uma metodologia que tem dado muito certo, inserindo essa parceria da iniciação científica com a aprendizagem criativa para os estudantes. E antes de falar alguns detalhes, eu queria contar para vocês, resumidamente, evidentemente, a história dessa garota. Ecarine é uma moçoroense, nascida e crescida aqui em Mossoró, e estudou a vida toda em escola pública. Quando chegou no ensino médio, ela viu que alguns colegas tinham participado de uma feira de ciências e estavam bastante empolgados. Na semana seguinte, voltaram para a escola e tudo que eles falavam era como tinha sido bacana participar dessa feira de ciências. E a Karine se interessou, né? E ela decidiu, no primeiro ano do ensino médio, procurar algumas amigas e junto com a professora de biologia, decidiu desenvolver um projeto para a Feira de Ciências. Nesse primeiro ano, ela teve essa primeira experiência no ensino médio, viu que era muito bacana, e ao longo dos anos, durante todo o seu ensino médio, ela participou das feiras de ciências que nós promovemos aqui na universidade. Bom, de forma bastante resumida, nessa imagem, Ecarine, aqui de Mossoró, está representando o Brasil no ano de 2019 na maior feira de ciências do mundo, nos Estados Unidos, que é a International Science and Engineering Fair, que ocorre já há mais de 60 anos nos Estados Unidos. E todo esse trabalho, esse trajeto que ela fez para poder chegar nessa feira de ciências foi a partir de uma ideia que ela teve a partir da sua própria experiência. Dentro do nosso programa, a gente trabalha com a motivação para que os próprios estudantes tenham as suas ideias para desenvolver os projetos científicos. E qual foi essa ideia que a Karine teve que levou ela até essa que é uma grande feira de ciências? Ela desenvolveu, a partir de um resíduo do processamento da castanha de caju, que é muito comum aqui na região, ela desenvolveu um plástico e, além disso, ela descobriu que esse plástico ele tinha propriedades antimicrobianas. E com esse plástico, então, ela fez um protótipo de um catéter. Por que um catéter? Catéter ele é um dispositivo que é bastante invasivo. A pessoa normalmente fica por vários dias usando o catéter no ambiente hospitalar, e ela descobriu, de uma maneira, infelizmente, um pouco ruim, né, que através de uma tia que precisou ser internada e usar o catéter e acabou falecendo de uma infecção hospitalar, muito provavelmente causada pelo uso prolongado de um catéter, ela descobriu, então, que seria possível desenvolver um catéter antimicrobiano que pudesse prevenir essas infecções bacterianas. E com essa ideia, ela participou dessa feira de ciências nos Estados Unidos. Sempre estudou em escola pública e aqui em Mossoró participou durante todos os anos desse nosso programa que trabalha com a iniciação científica e com as feiras de ciências. A partir depois da participação nessa feira de ciências, né, ela ganhou inclusive alguns prêmios nessa feira de ciências internacionais. Nós tivemos a chance de participar, isso em junho do ano passado, de um quadro do Caldeirão do Hulk, aquele quadro The Wall, em que a gente desafia a parede
para poder ganhar um recurso para o desenvolvimento do projeto de Ecarine e também das atividades do Ciência para Todos. Que eu confesso que para vocês, né, foi muito difícil realmente participar do programa, mas felizmente nós conseguimos um excelente resultado, né? Karine ali no palco e eu respondendo as perguntas dentro lá do confinamento. A gente conseguiu pela primeira vez acertar todas as perguntas do programa e após rasgar o contrato, a gente conseguiu um dinheiro bastante razoável para que a gente pudesse tocar para frente a ideia de Ecarine, desenvolvimento do catéter e também fornecer estímulo para outros jovens estudantes do ensino básico aqui da região do semiárido do Rio Grande do Norte para apostar nas suas ideias de trabalhos científicos, né? Bom, Ecarine é um exemplo dos mais conhecidos, mas, assim como ela, nós temos dezenas de outros jovens ao longo desses anos, oriundos de escolas públicas, que se destacaram, como é o caso de Jonas. Nessa imagem, Jonas, um estudante de um município de 14 mil habitantes, aqui do interior do estado, um município chamado Marizal, estudante de escola pública. Nessa imagem está apresentando o projeto desenvolvido através desse nosso programa de iniciação científica, sob orientação do seu professor na escola, desenvolvendo trabalho com eletrofloculação e tratamento de água, apresentando no Imperial College, em Londres. Outro exemplo bacana é Bárbara, que hoje também é aluna, inclusive, de graduação da universidade, mas que ganhou, em 2015, um prêmio do canal de TV Nickelodeon, né? Sobre sustentabilidade. E todos esses, o interessante é que as ideias partem dos próprios alunos. O que a gente tem trabalhado para estimular os alunos a fazer ciência? A gente sempre imagina o seguinte, olha, se a gente quer um dia ter um país que tenha soberania científica, que tenha bons cientistas, que desenvolva uma ciência de qualidade, é preciso começar desde cedo. E aprender como se faz ciência tem que ser algo que não inicie lá na pós-graduação, mas sim desde a educação fundamental, do ensino básico. E a gente, então, trabalha essas etapas do método científico, como vocês podem ver, né? As etapas desde a observação, a fazer a pergunta, formular as hipóteses, todas as etapas de desenvolvimento de um projeto científico, a gente traduziu isso em uma tecnologia social de educação que nós chamamos de metodologia científica ao alcance de todos. Ao longo dos anos, essa tecnologia foi sendo desenvolvida em parceria com as escolas, com as secretarias de educação aqui do estado e dos municípios parceiros, e nós temos hoje ela certificada pela Fundação Banco do Brasil de Tecnologias Sociais. Ela já recebeu alguns reconhecimentos nacionais e internacionais, inclusive tendo vencido o Desafio Brasileiro de Aprendizagem Criativa em 2017. Por quê? Além dessa roda do método científico, a gente, como eu falo, soma a iniciação científica com outro conceito bastante interessante, que é o conceito da aprendizagem criativa. Aqui no Brasil, promovido bastante pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, a REBAC, que tem trabalhado já desde 2015, na verdade, junto aos mais variados parceiros que têm esse interesse de uma educação mais criativa. E o professor Mitchell Resnick, lá do MIT, do MIT Media Lab, do grupo Lifelong Kindergarten, ele propõe essa espiral da criatividade, na qual os jovens podem, aplicando isso, podem estimular o desenvolvimento da sua criatividade. Tudo começando com uma ideia. É o que a gente faz no nosso projeto, como eu falei, todos esses exemplos que eu citei são de projetos que os próprios alunos tiveram a ideia. Dentro do Ciência para Todos, no início do ano, a gente tem todo um calendário de atividades. No início do ano, os professores reúnem os seus estudantes
para que eles possam trabalhar uma tempestade de ideias em que eles vão gerar perguntas que vão ser o ponto inicial dos seus projetos. E ele parte, então, a partir dessa imaginação, cria algo, brinca, né? No inglês o play, ele brinca, ele bota a mão na massa, compartilha com os colegas, e a partir desse compartilhamento há o processo de reflexão e, por exemplo, uma melhoria do seu protótipo, uma melhoria do seu projeto, e novamente ele vai ter outras ideias, por isso que a gente diz que é uma espiral da criatividade, que ela, de certa forma, é infinita, né? Ela vai sucedendo essas etapas de maneira indeterminada. Um outro conceito bastante interessante que a gente trabalha dentro da aprendizagem criativa é o conceito dos 4 P's. Os 4 P's são muito bem exemplificados dentro da metodologia que a gente desenvolve de trabalho científico, através do P de projeto, ou seja, para trabalhar a iniciação científica é necessário que o estudante desenvolva um projeto. Ao longo do ano, os estudantes vão desenvolver um projeto científico. Ao final do ano, culmina na participação das feiras de ciências, desde a feira da escola, as feiras municipais, regionais, até aqui no caso da universidade, nós organizamos aquilo que a gente chama de feira estadual, que reúne os trabalhos do Estado, e até feiras nacionais e internacionais. Mas tudo parte da ideia para desenvolver um projeto. Esse seria o primeiro P da aprendizagem criativa. Nós temos o segundo P, que é o P da parceria, ou seja, os projetos não são desenvolvidos isoladamente, e sim em parceria. Tanto a parceria com os estudantes, ou seja, aqui nós estabelecemos que os grupos devem ser de 3 alunos, até 3 alunos, então eles mesmos se organizam, se agrupam e vão construir esse projeto em conjunto, sob orientação de um professor da escola. E, evidentemente, ele pode estabelecer outras parcerias, como é comum, por exemplo, buscar a universidade para poder fazer algum tipo de análise que o projeto demanda, outras instituições, empresas, né? Então, esse P da parceria pressupõe essa troca, esse aprendizado em conjunto, que é muito importante dentro do conceito da aprendizagem criativa. Nós temos também o terceiro P, que é o P da paixão, a motivação por fazer. É muito diferente quando o aluno o professor dá um projeto para o aluno produzir, para ele desenvolver, ou dá uma atividade que ele tem que cumprir algo, como é comum na escola, né? A gente, por exemplo, passa uma lista de exercícios que o aluno tem que desenvolver. Isso é muito diferente de a gente perguntar para o aluno o que você quer investigar, sobre o que você quer fazer o seu projeto científico. E aí isso entra essa questão da paixão. E é muito frequente, e isso eu dei o exemplo de Ecarine, que trata muito bem disso, é frequente que os alunos investiguem algo que tem está no contexto dele, no seu dia a dia, né? O problema da sustentabilidade, problemas de resíduos, problemas da saúde, e eles vão encontrar nesses problemas do dia a dia os desafios, as ideias para desenvolver os seus projetos. E, com certeza, eles são os mais interessados em desenvolver esses projetos. Por isso que esse componente da paixão, do interesse pelo que está fazendo, é importantíssimo. E, finalmente, o último P, que vem do inglês play, a gente traduz para combinar os 4 P's em pensar brincando. Ou seja, colocar a mão na massa. Os alunos vão fazer o trabalho, vão desenvolver, vão ter todas as etapas de fazer os seus protótipos. Por exemplo, né, Ecarine precisava fazer as misturas para poder chegar no ponto para produzir um plástico. Dezenas e dezenas de soluções, de misturas foram feitas até chegar em uma daquelas que pudesse ser testada experimentalmente, né? Então, isso é que a gente fala em pensar brincando. E entender que o erro faz parte desse processo. O erro é algo natural, que vai acontecer e eu vou aprender
vou incorporar esse aprendizado para subir um outro degrau essa escada de aprendizagem. E com isso a gente, então, atua já há muitos anos com essa metodologia que a gente chama de metodologia científica ao alcance de todos. A gente tem uma série de material que nós desenvolvemos e que está disponível de forma gratuita no nosso site, que é o cienciaparatodos.com.br. Nós temos uma série de livros que a gente, até antes desse período da pandemia, a gente fazia muitas atividades presenciais, então a gente distribuía para as escolas, para os estudantes, os exemplares impressos. Hoje em dia nós temos os PDFs disponíveis no nosso site, dos livros e das histórias em quadrinhos, e nós trabalhamos com a formação dos professores para que eles possam utilizar esse material em sala de aula, nas escolas, com os seus estudantes. E nós temos feito, então, desde o ano passado, todo o nosso programa de formação dos professores das escolas parceiras, ele foi transferido para online, né? Então, nós temos feito uma série de formações remotas, tanto com os professores, tanto com alunos de graduação e pós-graduação que atuam em parceria conosco, como agentes multiplicadores nas escolas. Esses estudantes e de graduação e pós-graduação, multiplicadores, eles fazem visitas. Hoje as visitas são virtuais, né, mas se reúnem com os estudantes, tiram as dúvidas deles e dos professores periodicamente. Em geral, todo esse processo leva o primeiro semestre e, a partir do segundo semestre, inicia as feiras de ciências. Além dessa parte de formação, nós lançamos desde o ano passado também um programa de professor embaixador, em que a gente reúne as experiências dos professores que atuam já em parceria conosco há alguns anos, como uma forma de estimular, de ter exemplos de iniciativas para os outros professores, e os professores embaixadores são selecionados ao longo dos anos para serem, de certa forma, um modelo de inspiração para os outros colegas, né? Então, é um programa que tem dado bastante certo também. Evidentemente, né, a gente não tem como escapar também do mundo das lives. A gente tem feito uma série de lives, inclusive o ano passado criamos até um filtro de um personagem que nós temos, que é o professor Felipe, que é um dos personagens do Gibi. A gente traz ele para as nossas lives e também para as cerimônias da Feira de Ciências. O ano passado foi um grande desafio, a gente realizou pela primeira vez a nossa Feira de Ciências totalmente virtual, mas a gente considera que, apesar da situação, foi um grande sucesso. A gente tentou fazer todo um cenário na universidade para fazer transmissão com plateia virtual, e está aí, né, o personagem do professor Felipe, toda uma estrutura para que a gente pudesse ter essa imersão dos participantes, né, com as salas de avaliação remota sendo transmitidas todas simultaneamente no nosso canal do YouTube. Isso é interessante porque acaba também possibilitando a gente manter esse material para consultas futuras. O estudante hoje, por exemplo, que quer começar a participar da Feira de Ciências, ele já pode acessar os vídeos no YouTube e ver como que é a avaliação, quais são os pontos principais, como que é um trabalho apresentado. Isso é muito bacana. E a partir de toda essa experiência de 2020, os nossos estudantes multiplicadores, eles lançaram, né, a gente editou com a autoria deles um manual. É possível ter feira de ciências online, em que a gente dá apoio através desse manual para as escolas, para que os professores possam organizar as feiras de ciências escolares online, né, que é um grande desafio também para as escolas públicas poder realizar. E a gente, então, tem esse material de apoio que foi lançado no final do ano passado, disponível totalmente gratuito no nosso site. E uma grande novidade que a gente tem esse ano de 2021, coincidentemente hoje, está saindo o último episódio de uma radionovela que nós criamos, e está disponível no formato de podcast nas
mais variadas plataformas, Spotify, Google Podcast. Se você digitar Ciência para Todos, você vai encontrar a nossa radionovela. São 10 episódios curtos, de 7, 8 minutos, em que a gente conta a história de 3 estudantes do ensino básico, né? A Júlia, a Letícia e o Pedro, e o professor orientador, o professor Carlos, nesse processo, desde eles terem a ideia, deles começarem a querer participar da feira, até o último episódio, que eu digo saiu hoje, né, contando como foi a participação dele nessa feira de ciências. Então, não deixem de conferir, só digitar seja no Spotify, Google Podcast, Ciência para Todos, é fácil de encontrar. E também, como eu disse, todo esse nosso material está disponível no nosso site, que é o cienciaparatodos.com.br. Nós temos os gibis, livros em formatos PDF, nós temos os materiais que auxiliam na formação dos professores, os diversos tipos de exemplos de formulários, apresentações, o manual da feira online, o link para os nossos podcasts também, e também o nosso Instagram, a nossa rede social que a gente mais movimenta hoje em dia com as novidades do programa, que é o Ciência para Todos RN. Se você ficou curioso de saber um pouco mais da experiência, da história, mais detalhadamente da história de Ecarine, por exemplo, e do programa e da nossa participação no quadro do The Wall, do Caldeirão do Hulk, lá no nosso site também tem um livro que a gente escreveu, um livro bem curtinho, formato de e-book, chama Faça pelo Osso, e nesse livro a gente conta essa experiência com detalhes e também com aspectos dos bastidores da nossa participação no programa. Bom, eu agradeço mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na Campus Party com vocês, né? Evidentemente, a gente nessa situação tem que estar de forma remota, mas independente disso, é sempre uma honra poder contribuir para esse evento de tanto prestígio. Muito obrigado e um bom evento a todos.